o Brasil excluiu os Estados Unidos da segunda edição do evento em defesa da democracia e contra o extremismo. O encontro será realizado na próxima quarta-feira em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. O evento é articulado pelo presidente Lula em parceria com os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Espanha, Pedro Sánchez, além de contar com a articulação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai, Yamandu Orsi. A expectativa é de reunir representantes de cerca de 30 países. No ano passado, ainda sob a gestão do democrata Joe Biden, os Estados Unidos foram convidados para a primeira edição do fórum e enviaram um representante do Departamento de Estado. A justificativa é de que ações dos Estados Unidos com o governo Trump não cabem dentro de um evento que faz a defesa da democracia e busca uma articulação contra o extremismo no mundo, principalmente em um momento em que Washington faz questionamentos à democracia brasileira e ataca instituições como o sistema eleitoral e também o sistema judiciário do Brasil. A cena é histórica. O Brasil, junto de aliados estratégicos, decidiu excluir os Estados Unidos de um grande evento internacional sobre democracia e combate ao extremismo. Isso mesmo. Às vésperas da Assembleia Geral da ONU, Lula e outros presidentes vão se reunir em Nova York para lançar a segunda edição do Fórum, em defesa da democracia e contra o extremismo, e Washington ficou de fora. No ano passado, com Joe Biden na Casa Branca, os americanos participaram normalmente. Mas agora, sob a gestão de Donald Trump, a decisão foi radical. Nenhum convite. E o motivo? O governo brasileiro considera incoerente chamar um país que, neste momento, questiona a democracia brasileira, impõe sanções e ataca diretamente instituições como o STF e o sistema eleitoral. Essa decisão mostra uma guinada clara na diplomacia. O Brasil prefere se alinhar a países como Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai para liderar um bloco que defenda a democracia contra o extremismo global. São esperados representantes de cerca de 30 países nesse encontro, mas a cadeira dos Estados Unidos ficará vazia. E aqui eu já quero ouvir você. Você acha que o Brasil fez certo em excluir os ensino segura desse evento, ou isso pode gerar ainda mais retaliações e prejuízos diplomáticos? Deixe a sua opinião nos comentários porque esse tema promete dividir. O fato é que pela primeira vez em décadas vemos uma articulação internacional pela democracia sem a presença americana. Um gesto simbólico que pode marcar o início de uma nova configuração nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Se tem algo que pesou nessa exclusão dos Estados Unidos, foram as sanções impostas pelo governo Trump ao Brasil nas últimas semanas. A tensão diplomática explodiu depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo STF. Como resposta, Washington aplicou medidas duríssimas. Sobretaxa de 50% em produtos brasileiros, cancelamento de vistos de autoridades e até a sanção direta contra o ministro Alexandre de Moraes, usando a chamada Lei Magnitsky, instrumento americano que costuma ser aplicado contra regimes autoritários. Na visão do governo Lula, não fazia sentido nenhum convidar um país que está atacando a democracia brasileira e punindo autoridades nacionais para um fórum justamente em defesa das instituições democráticas. Seria uma contradição e, de certa forma, até uma legitimação das narrativas de Trump. E vale lembrar, essa decisão não foi só do Brasil. Chile, Espanha, Colômbia e Uruguai, parceiros centrais de Lula nesse fórum, também apoiaram a exclusão dos americanos. Ou seja, não é apenas um embate bilateral entre Brasília e Washington, mas sim uma articulação mais ampla para isolar o discurso extremista que vem da Casa Branca. Agora eu quero saber de você. Essas sanções dos Irmãos são apenas pressão política, ou você acha que podem prejudicar de verdade a economia brasileira e nossa posição internacional? Comenta aí, porque essa é uma das maiores preocupações de bastidores. O que fica claro é que o Brasil deu um recado.
Quem desrespeita instituições democráticas não terá espaço em um fórum que justamente busca fortalecê-las. Para Lula, o evento em Nova York é muito mais do que uma agenda paralela à ONU. É a chance de se apresentar ao mundo como um dos líderes globais, na defesa da democracia em tempos de avanço do extremismo. Ao lado de presidentes como Gabriel Boric, Chile, Pedro Sánchez, Espanha, Gustavo Petro, Colômbia e Yamandu Orsi, Uruguai, Lula tenta construir uma frente internacional que vá além dos discursos protocolares da Assembleia Geral. A ideia é mostrar que existe um grupo de países disposto a enfrentar a desinformação, o ódio e a desigualdade como ameaças reais à democracia. E o contraste não poderia ser maior. Enquanto o Brasil lidera esse encontro, os Estados Unidos, tradicionalmente vistos como guardiões da democracia ocidental, ficam de fora justamente por causa das medidas de Trump contra o Brasil e pela retórica de ataque ao judiciário brasileiro. Esse gesto fortalece a narrativa de Lula dentro e fora do país. Ele passa a mensagem de que o Brasil não aceita pressão externa e que pode, sim, ser protagonista em um debate global que antes era monopolizado por Washington e pela União Europeia. Agora eu jogo a pergunta para você. Lula está realmente ganhando força como líder global da democracia? Ou isso é apenas um movimento político para rebater as críticas internas e externas? Escreve sua opinião aqui nos comentários, porque esse debate é essencial para entender os próximos passos do Brasil no cenário mundial. O que está em jogo não é só a imagem de Lula, mas a própria posição do Brasil como articulador internacional em um momento de fortes tensões diplomáticas. Se por um lado o gesto de excluir os Estados Unidos reforça a imagem do Brasil como protagonista, por outro traz riscos enormes. Afinal, estamos falando da maior potência econômica e militar do planeta. E o governo Trump já mostrou que está disposto a usar sanções duríssimas para pressionar Brasília. Até aqui os americanos já aplicaram tarifaços sobre produtos brasileiros, cancelaram vistos de autoridades e ameaçaram novas medidas econômicas. Mas especialistas alertam. A exclusão de Washington desse evento pode ser vista como um desafio direto, abrindo espaço para retaliações ainda mais severas. E não é só a economia que está em jogo. As relações diplomáticas entre Brasil e EU sempre tiveram altos e baixos, mas se sustentaram por mais de 2 séculos. Agora, pela primeira vez, vemos uma ruptura tão explícita em torno do tema da democracia. A dúvida é: será que essa estratégia de Lula e seus aliados vai consolidar o Brasil como voz independente no cenário internacional ou vai isolar o país ainda mais, deixando-o vulnerável às pressões da Casa Branca? E eu quero ouvir você. O Brasil deve peitar os safeguards mesmo correndo riscos econômicos, ou seria melhor manter o diálogo aberto para evitar retaliações? Escreve nos comentários, porque essa é a encruzilhada que pode definir nossa política externa nos próximos anos. O certo é que Trump e sua equipe dificilmente vão engolir essa exclusão calados. O contra-ataque pode vir rápido e pesado. O recado está dado. O Brasil e seus aliados deixaram claro que defender a democracia significa também saber dizer não até para potências como os Estados Unidos. A exclusão de Washington desse fórum internacional é um gesto simbólico fortíssimo e que pode marcar um ponto de virada nas relações diplomáticas. Para Lula, o movimento é duplamente estratégico. No cenário interno, reforça sua narrativa de que o Brasil não aceita ser intimidado por sanções e que está disposto a defender suas instituições. Já no cenário externo, projeta o país como um líder capaz de articular um novo bloco de defesa democrática, fora da sombra americana. Mas os riscos são inegáveis. A depender da reação de Trump e sua equipe, o Brasil pode enfrentar novas sanções econômicas, isolamento em certas agendas internacionais e até mais ataques ao STF e ao sistema eleitoral. Em contrapartida, se conseguir manter o apoio de países aliados e mostrar solidez política, Lula pode sair fortalecido como a voz da resistência democrática global. E eu quero encerrar com a pergunta final para você. Essa decisão de excluir os IBSMA foi um passo corajoso para afirmar a soberania do Brasil
ou um erro que pode custar caro para o país? Escreve sua opinião nos comentários, porque o debate está só começando. O fato é que, em Nova York, veremos um Brasil que quer ocupar o centro do palco mundial, mesmo que isso signifique enfrentar de frente a maior potência do planeta.